Olá pessoal, essa semana o vídeo vai ter que ser rapidinho porque eu não tenho muito tempo para gravar, me desculpem. Semana passada eu dei um jeito nas costas, eu mandei uma mensagem para vocês aí no YouTube, não sei se todo mundo viu ou não. Ah, Nada absurdamente sério, só que eu tive que descansar e tomar um remédio para dor ali, para passar a coisa. Isso atrapalhou todo o meu cronograma, não consegui gravar para vocês. Né? Ah, Só que o problema é o seguinte: esses remédios aí para dor eles causam sonolência. Isso atrapalhou a minha semana toda em termos de me organizar para gravar alguma coisa. Então eu tive que refazer o meu horário e por isso fiquei sem tempo para fazer esse vídeo aqui agora, porque eu perdi mais tempo do que eu tinha separado por um caso de algum problema. Né? Enfim, porque até você organizar o sono de novo depois é complicado. Enfim, estamos aqui. Eu não quero perder mais tempo de vocês, mas eu estou bem, só para deixar claro, tá certo? Vamos aos assuntos de hoje. Bom, além do que está na tela, tem mais algumas coisas que eu queria comentar rapidamente. Depois a gente vai para o que está na tela, que é o mais importante. Uh, a gente teve a Rússia atacando a Ucrânia e a OTAN fazendo postura contra a Rússia, contra a China, contra a Coreia do Norte falando contra. Enfim, a gente está vendo uma certa possibilidade de conflito estar se espalhando, porque nós temos aí uma União Europeia covarde, nós temos os Estados Unidos desesperado, tentando evitar a queda do império, nós temos um Japão que está se entregando à extrema-direita, uma Coreia em pânico porque os Estados Unidos tinham tirado armas para mandar para a guerra do Irã ali. Então a gente tem uma desestabilização geral aí no mundo. Né? O risco existe? O risco existe. Não dá para negar isso. Tá? É, mas a gente tem que torcer também para que no final a prudência seja mais forte do que esse pânico generalizado. Né? O que mais que a gente teve relacionado a essa questão de conflitos? Bom, a gente também teve Israel falando que o Irã quer matar o Trump. A tal ameaça que Israel falou era de um oficial militar iraniano que morreu anos atrás. Eles juraram vingança. Aconteceu alguma coisa de lá para cá? Não, não aconteceu. Isso foi, se não me engano, em 2018. Passou 8 anos. É claro que se você for perguntar para a população iraniana agora se eles querem vingança, se eles querem que o Trump morra, é claro que eles querem. O Trump bombardeou uma escola. Ele matou crianças. Bombardeou o país. Isso aí não é coisa que você simplesmente esquece. Então, essa coisa dessa ameaça é completamente ridículo. Não tem nada que o Irã vá tentar fazer num futuro próximo contra o Trump.
Eu estou dizendo que eles nunca vão tentar nada contra o Trump? Não, não estou. Isso é bem possível que em algum momento aconteça, porque sempre tem alguém que está disposto a fazer alguma coisa. Principalmente quando você sai matando filhos e filhas por aí, você termina com pais muito zangados, né? Ah, então, o Trump procurou sarna para se coçar. Não há realmente uma ameaça agora contra o Trump. Israel faz isso porque eles precisam forçar o Trump a engajar na guerra, porque Israel sozinho não dá conta do Irã. O Irã já mostrou que ele consegue devastar Israel se ele quiser. Que a defesa antiaérea de Israel não para os drones. Eles podem parar alguns, mas eles gastam uma fortuna muito maior do que custa o Irã para lançar os drones. Essa é uma conta que não fecha. Enfim, como eu já tinha comentado com vocês, eu não achava que esse acordo de paz fosse funcionar, que fosse dar em qualquer coisa, porque Israel não quer isso. Israel precisa da guerra porque eles estão tentando tomar tudo ao redor. Se eles pararem, eles não vão conseguir isso. Israel continua é, atacando a faixa de Gaza, continua atacando o Líbano, continua invadindo a. Eu esqueci o nome. A Cisjordânia. É, né? Eles continuam tomando todo esse território. Eles não podem parar, porque se eles pararem, eles se lascam. É simples assim. Mas vamos lá. Vamos para uma coisa absolutamente ridícula que aconteceu, que não tem tamanho, consegue ser mais ridícula do que o Trump. E o Trump andou surtando porque morreu um político de renome lá nos Estados Unidos, e ele foi falar bobeira. Mas eu não quero entrar nesses detalhes específicos dos Estados Unidos, que não tem muito a ver com a gente. O Trump surta com tudo. Surtar com a morte de um político americano é o de menos. Bom, vamos falar aqui do Brasil que a gente ganha mais. Não sei se vocês viram, mas o Tarcísio de Frieira, né? Ou tá cheio de Frieira, ou Tarcísio, né, governador de São Paulo, infelizmente, ele, em pânico com uma pesquisa, resolveu atacar a Simone Tebet e a Marina, dizendo que elas não podem se candidatar por São Paulo como senadoras porque elas não têm uma vida política, uma existência política no estado de São Paulo. As duas são políticas com projeção nacional. O Tarcísio é carioca. Quando ele foi se candidatar em São Paulo, ele não tinha vida política nenhuma em São Paulo. Ele não tinha projeção nacional. Ele era um ninguém. A Marina Silva e a Simone Tebet são nomes conhecidos no Brasil todo. Essa crise de pelanca dele é porque ele sabe que ele vai apanhar que nem um cão. Ele está vendo que o projeto de poder dele está indo buraco abaixo. É por isso que ele está assim. Porque se você quer falar de alguém que
não teria condição nenhuma de fazer crítica às duas por estarem mudando a residência política delas para São Paulo, para se candidatar por São Paulo, é ele. Se você vai nas ruas de São Paulo e perguntar para qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção da política brasileira, falar, você já ouviu falar de Simone Tebet e de Marina Silva? É claro que ouviram falar. Até uma pessoa que seja completamente ignorante sobre política provavelmente já ouviu falar, porque elas já foram candidatas até para presidente. Então, esse ataque de pelanca dele é porque ele está vendo que eles estão tomando uma surra tremenda. Dos candidatos ao Senado por São Paulo, a Marina e a Simone Tebet estão entre os. A Marina, se não me engano, é a primeira colocada. A Tebet, eu não lembro se ela está. Acho que ela está empatada em segundo lugar, ou na margem de erro, coisa assim. E aí quem está empatado com ela é um cara da extrema direita. E só depois é que vem o candidato do Tarcísio. E tem duas vagas para São Paulo. Eles estão vendo que eles não vão conseguir eleger ninguém por São Paulo, o partido do Tarcísio. É esse o pânico. E sem uma presença forte no Senado, isso diminui a força dele para uma tentativa de 2030, porque o Tarcísio, ele tá pé da vida com os Bolsonaro, que bloquearam a tentativa dele de se tornar candidato agora à presidência. Mas ele vai tentar em 2030, porque em 2030 a família Bolsonaro já era. Em 2030, o Lula vai ter completado uma sequência de 2 mandatos. Ele não vai poder se candidatar de novo. Se ele não pode se candidatar, a esquerda vai ter que vir com outro nome, que não vai ter a mesma força do Lula. E essa é a esperança do Tarcísio. Só que se ele perder, o partido dele perder o poder no Senado, na Câmara de Deputados, isso enfraquece as possibilidades dele para presidente. Essa é a razão do ataque de pelanca dele. Bom, nós temos muita coisa para falar sobre os Bolsonaro essa semana, mas antes da gente entrar neles propriamente falando, eu queria falar com vocês do Valdemar, o presidente do PL, ou mais precisamente o dono do PL, né? Porque a gente sabe que o Valdemar faz gato e sapato do partido para benefício próprio, né? O PL que pode muito bem perder a sigla por causa das caquinhas que andaram fazendo. Né? É possível que o candidato, não, que o partido seja cassado. Tudo vai depender da nossa justiça, mas enfim. Só que falando em justiça e o Valdemar se encralacou essa semana, porque pegaram ele com a mão na botija. O STF mandou bloquear quase 120 milhões de emendas que foram feitas pelo Valdemar. Emendas que ele não pode fazer, que ele usava o Sóstenes como laranja, entre outros, para conseguir essas emendas, porque ele não é deputado. Isso é roubo de dinheiro público. Porque nós temos uma pessoa que não tem um cargo público usando de influência para fazer com que um político exerça sua função para desviar aquele dinheiro
em nome daquela pessoa que não tem o cargo. Isso é seríssimo. E o Valdemar, ele tem um histórico de que quando a PF bate na porta dele, quando ele está encralacado, ele delata todo mundo para tentar escapar. Essa não é a primeira vez que o Valdemar é pego com a mão na botija. Ele só está em liberdade porque ele entregou Deus e o mundo da outra vez. E quem vocês acham que o Valdemar vai entregar? Será que é a Michele? Não, não é a Michele. Mas também tem sobrenome Bolsonaro. O Flavinho tá suando frio agora, o Flavinho Cagão. Tá tendo que colocar uma rolha extra ali nos fundilhos para ele não se borrar que nem ele se fez na eleição do Rio de Janeiro. Quem não viu isso e quiser ver, coloca Flávio Bolsonaro debate Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele literalmente evacua nas calças. Você vê pela cara das pessoas ao redor do cheiro. Ele estava ali na hora dele falar no debate, aí ele, eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo bem. Aí foram acudir ele, as pessoas que chegaram perto começaram a sentir o cheiro ali do que ele fez nas calças. Um homem adulto, gente. O Flavinho, ou como eu chamo o Flavinho Cagão, ele não tem fibra para ter qualquer cargo de importância. Ele sabe que ele não tem corrones para ser presidente. Ele não queria ser candidato a presidente. Ele foi forçado a ser candidato a presidente porque o Dudu Bananinha fugiu para os Estados Unidos, fez caquinha e está preso lá nos Estados Unidos. Preso não no sentido de preso pelas autoridades, mas no sentido de não poder voltar. Se autoexilou lá porque cometeu crimes. Crimes que levaram ele a perder o mandato, porque ele não podia exercer a função e perdeu por faltas. Então ele está encralacado. Ele deu sorte do Gonê não abrir um processo contra ele por traição à pátria. Porque ele podia ter puxado muito mais cana na sentença. Entendeu? O plano original dos Bolsonaro era o Dudu Bananinha ser candidato a presidente e o Flavinho continuar como senador. Só que o Dudu Bananinha fez caca porque ele é o Dudu Bananinha. E aí não sobrou ninguém além do Flávio para tentar. E o Flávio ainda tentou empurrar pro Tarcísio fazer um acordo e não sei o que, não sei o que lá. Lembra quando ele falava que a candidatura dele tinha preço e não sei o que, não sei o que lá. Só que aí o papai, o Dudu, todos eles falaram para ele: não, você não pode fazer isso porque aí é o fim da nossa máfia, é o fim da nossa Orcrim. E ele foi obrigado a se manter como candidato. Só que o pau está comendo, os aliados dele estão todos sendo pegos ali com mão na massa. A galerinha toda que ele apoiou no Rio de Janeiro está presa. E a gente está vendo mais e mais aliados dele descendo pelo buraco. Eles mesmos já admitiram que tem um vídeo ali é, comprometedor, digamos assim, dele, que vai pegar mal para esse pessoal de pátria e família tradicional brasileira, que a gente sabe muito bem que não são patriotas e também não são a favor da família, são só a favor de se declararem virtuosos, quando não são, né?
ele está lascado, ele sabe disso. Ele não consegue emplacar um fato político positivo em favor dele. Ele está apanhando há mais de um mês. A eleição ainda vai ser apertada? Ainda vai ser apertada, porque a gente tem muito abobado. Aqui em São Paulo tem muito abobado. Se você tirar a região metropolitana ali de São Paulo, aqui na a região metropolitana aqui da Baixada, e mais uma outra área metropolitana, tipo Campinas, né? Quando você vai para cidadezinhas menores, tem muito abobado que vota neles, porque eles defendem a família. Defende porcaria nenhuma. Bolsonaro, a Michelle é a quarta esposa dele, não é? Quem, ah, quem é defensor da família, desculpa, mas não se casa 4 vezes. Quem valoriza a família não fica se divorciando e casando de novo, como quem troca de camisa, né? Enfim, mas eu não quero lavar a roupa suja da família, da familícia. Vamos falar aquilo que é importante. Além deles estarem é, sendo pegos ali com a mão na massa, ainda teve a tal da cartinha que o Flávio colocou nas redes sociais, que seria do Jair, e isso viola as restrições que o Jair tem para ficar em casa. Então é mais uma razão para o Moraes mandar ele de volta para Papuda, porque lá é o lugar dele. Eu até entendo que o Moraes está pensando, pô, se a gente mandar ele lá para Papuda agora, eles vão fazer a choradeira, dizendo que eles estão sendo perseguidos, isso vai afetar a eleição. Eles vão fazer isso de qualquer jeito. Mesmo que se soltasse o Jair, eles ainda iam fazer a choradeira dizendo que eles foram perseguidos esse tempo todo. Não vai mudar nada, porque a choradeira vai acontecer de um jeito ou de outro. Bom, vamos lá. Mas aí a gente teve o Flavinho também indo lá para os Estados Unidos, dizendo que ele ia resolver o negócio das tarifas, que o governo não tinha mandado ninguém para aquela reunião. O governo não mandou ninguém para aquela reunião, porque aquela reunião é uma reunião técnica entre empresários, seja americanos, brasileiros ou quem quer que seja, com as autoridades americanas para falar de aspectos técnicos dessas tarifas, para que os empresários apresentem o caso do porquê se deve ou não aplicar essas tarifas. E dos 34, 35 brasileiros que lá estavam, o Flavinho foi o único que não falou contra. E acho que foram 60 e poucos americanos também que falaram contra. Porque o comércio Brasil-Estados Unidos é importante para ambos os lados. Essa coisa de tarifa, foram eles que foram cavar essa confusão. Foram eles que foram dar corda lá pro Trump. Vai, cutuca, coloca as tarifas. Vocês não lembram que eles estavam falando pro Trump, quando o Trump estava ameaçando a Venezuela? Vem cá, bombardeia aqui no Brasil. Nós estamos com inveja de você estar atacando barcos da Venezuela.
Joga umas bombas aqui, falaram até em bomba nuclear, esses animais. É até injusto falar animais porque inclui aí animais que não tem nada da coisa vil que eles são. Enfim, essas criaturas. Não tinha ninguém do governo porque não era o local para o governo se manifestar. O governo se manifesta por meios diplomáticos. O Itamaraty já está vendo isso. Só que o que acontece? Do lado dos Estados Unidos, você tem o Marco Rubio que ele tem uma tara para tentar mostrar que ele não é latino. Então ele quer ir atrás de tudo quanto é latino. E o Trump, senil do jeito que tá, se você ficar buzinando no ouvido dele, ele acaba atendendo. Não sei se vocês viram quando o Trump foi para o encontro da OTAN, ele desceu do avião, o Erdogan estava lá esperando por ele, o Trump estava completamente perdido, ele ficava olhando para um lado, para o outro, não sabia para onde ir. Ficou ali uns vários segundos olhando para uma bandeira sem entender o que ele estava olhando. O Erdogan teve que pegar ele pelo braço e puxar ele, falando: vem, vem por aqui, para levar ele pelo tapete ali para onde eles tinham que ir. Ele estava num estado de confusão mental. O Trump está completamente é, completamente alienado de tudo. Meses atrás a gente teve o pessoal ali falando sem se identificar, né? As pessoas próximas ali, militares que estavam ali com o Trump, dizendo que eles tinham que fazer um videozinho com 2 minutos de explosões ali no Irã para tentar falar com o Trump enquanto ele assistia às explosões, porque qualquer coisa além disso, a atenção dele ia embora. Ele não consegue manter a atenção em nada por mais do que 2 minutos. A gente está vendo um caso de declínio cognitivo sério. E é um cara que tem acesso a bombas nucleares. Não é brincadeira isso. Mas enfim. Só que foi um gigantesco pé no. Um gigantesco tiro no pé, desculpa. Tanto é que eles começaram a. Tava pegando tão mal o Flavinho tirar foto, que aliás chamaram a atenção deles por eles ficarem fazendo essas micagens de tirar foto ali na reunião. A justiça americana chamou a atenção deles, porque a justiça americana estava ali para resolver um assunto deles, não para ficar assistindo esses dois micos aí passarem vergonha. Ficar tirando fotinha, ficar fazendo pose. Isso pegou muito mal até nas redes deles, porque o Dudu Bananinha ataca a campanha do Flávio. O Figueiredo ataca a campanha do Flávio. Os dois são vistos como os caras que cavaram uh, essa coisa de tarifa desde o começo. O Flávio foi de puxadinha para as tarifas. Se envolveu nisso porque o Dudu queria que ele se envolvesse nisso, para mostrar que ele era da extrema direita, que não sei o que, não sei o que lá. E ele é da extrema direita. Ele ainda não removeu a declaração que ele fez no ano passado, dizendo que quem se candidatasse a presidente ia ter que dar anistia para o Bolsonaro. Quer dizer, indulto, né? Porque anistia é quem dá ao Congresso. Vocês entenderam.
E pegou muito mal, mesmo nas redes sociais deles, essa associação com o Dudu Bananinha. Então, enquanto o Dudu Bananinha posta a foto dele com o Flavinho Cagão, vocês estão vendo aqui, o Flavinho Cagão cortou o Dudu da foto que ele tinha tirado. Essa foto, vocês podem comparar, porque vocês veem aqui essa plaquinha Flávio Bolsonaro nas duas fotos. Você vê aqui o Flavinho Cagão, e aí do outro lado, aqui fora da tela, estaria o Dudu Bananinha. Mas eles cortaram o Dudu porque pega mal. Imagina o nível de vergonha que é você ter que cortar o seu irmão da foto, porque seu irmão é uma vergonha alheia. Enfim, esses são os Bolsonaro, né? O Jair, por causa da carta, está arriscado a ir para a cadeia, por causa dos filhos dele. O Flavinho não consegue emplacar nada que sirva para mudar a trajetória da campanha dele. Ele não consegue nenhum fato político positivo para ele. A gente vê o Valdemar encralacado. A gente sabe que o Valdemar entrega até a mãe para não ir preso. Então a chapa está esquentando e bastante para o Flavinho. Não estranhe se ele, assim que ele perder a eleição, ele chispar daqui do Brasil lá para os Estados Unidos ou qualquer outro canto, antes do mandato dele como senador acabar, para tentar escapar da justiça, porque ele sabe que ele vai ser pego. Ele sabe que aqueles processos que eles conseguiram enterrar no governo do pai dele estão vindo à tona de novo, junto com toda essa coisa do Banco Master, junto com todos os aliados dele caindo lá no Rio de Janeiro, junto com aquele boçal lá do Distrito Federal, esqueci o nome, que perdeu, que era governador do Distrito Federal e perdeu o cargo lá, esqueci o nome dele, que também está lascado, está correndo risco de ir preso, que ia se candidatar a senador aí para tentar conseguir manter um mandato e se proteger e tá vendo que tá tudo azedando, não vai conseguir nada. Esqueci o nome do cara. Enfim. Bom, as fontes vão estar na descrição. Isso aí é o que eu tenho para falar por hoje. A gente já está aí há uma meia hora, tá bom? Na descrição tem mais coisa do que eu falei aqui, tem mais detalhes, tá certo? É que eu simplesmente não tenho muito mais tempo para ir muito mais fundo nessas coisas. Mas a questão dessa audiência é o nosso Pix. Eles querem o nosso Pix. E a gente não vai entregar o Pix. Porque o Pix é o controle sobre a nossa vida financeira, é o controle sobre as nossas informações financeiras. Eles querem isso para as companhias de cartão de crédito, eles querem isso para alimentar as inteligências artificiais, eles querem isso pelo volume de transações, que eles vão cobrar taxa se eles tomarem o Pix. Então, o que não falta é interesse para os americanos nisso. Outra coisa é a questão das terras raras. Tá? Os Bolsonaro já falaram que vão entregar para eles. Os Bolsonaro já falaram que eles vão colocar oficiais do governo americano no governo de transição, na equipe do governo de transição. Isso aí
colocar o governo brasileiro sob a autoridade de um governo estrangeiro. É crime. Mas o Gonê, infelizmente, não age como deveria, né? Ele é meio preguiçoso, ele não julgou ainda o Jair ele enterrou a coisa do cartão de vacina, ele enterrou as coisas da pandemia, enterrou as joias. Tá um tremendo de um bunda mole o Gonê. Enfim, é isso aí, gente. Eu vejo vocês na próxima semana. Se tudo der certo, a gente vai ter mais vídeo com mais conteúdo, né? E não tem por que não dar certo. Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Eu encerro aqui com o meu usual Vida Longa e Próspera. Um abração, até mais.